Brasil em Retratos, com Renato Meirelles. Nosso Renato hoje ao vivo no estúdio da Band News FM para falar sobre um novo estudo realizado pelo Instituto Locomotiva, né? Revelando que metade da população brasileira, ou seja, cerca de 110 milhões de pessoas, tem renda familiar abaixo dos R$3.000 por mês. Renato, conta mais detalhes para a gente, o perfil dessas pessoas. Seja bem-vindo, Renato. Bom dia, Barão, bom dia, Rô, bom dia a todo mundo que nos acompanha no Station, uma alegria estar aqui no estúdio. E eu chego para falar pelo lado positivo de uma notícia que é muito ruim, que é a da desigualdade do Brasil, né? Na verdade, o lado positivo é uma brincadeira. Se você que está nos ouvindo aqui no Station, está nos acompanhando pelas redes sociais, tem uma renda familiar maior do que R$3.000, parabéns, você acaba de descobrir que faz parte da metade mais rica do nosso país, Barão. Quando eu falo de renda familiar, é contando todo mundo, né? Renda formal, renda informal, bico. Bico, para quem não sabe, é aquilo que os ricos chamam de frila. É a mesma coisa. Então, os números são ruins, né? Nós estamos falando aí de mais de 100 milhões de brasileiros que têm uma renda familiar menor do que de R$3.000. É uma renda bastante desigual, em especial comparado a outros países do mundo, e mostra aí o quanto que o nosso país tem que avançar para gerar igualdade de oportunidade. Pois é, e a gente vem falando muito sobre os números de endividados aqui no país, e essa pesquisa também tem esse recorte em relação à classe C, né, Renato? 80% das pessoas da classe C têm alguma dívida em aberto, e aí, principalmente as que começam nas despesas do cartão de crédito. É verdade, Rô. Quando você pega aí dessa classe C, 8 de cada 10 adultos, né, tem uma dívida em aberto, né? Uma dívida aí que está atrasada, que não quer dizer que não vai pagar, mas que a perspectiva de pagamento não é tão boa assim. E por que o cartão de crédito lidera isso? Por causa dos juros, né? Quem está acompanhando a gente aí pela rádio sabe que os juros de cartão são os juros mais difíceis de serem pagos, você acaba entrando naquela bola de neve. E o problema é que quando você fica sem o cartão, além da dívida tá aumentando, você perde aquele instrumento que a gente chama de crédito tapa-buraco. O que é o crédito tapa-buraco? Olha, a grana acabou, o mês não, mas você precisa fazer aquela compra no supermercado, você ia pagar com o cartão para ganhar os 20, 30 de pagamento, mas se você tá sem cartão, você não consegue fazer essa compra. Uma coisa impressionante. Ô Renato, mas a pesquisa mostrou especificamente qual é esse público, né? E, claro, na maioria das vezes, né? Mostrou sim, essa é uma pesquisa que a gente fez para a VR Benefício. Ele apresentou alguns detalhes interessantes, né? A primeira questão é que é a média dos brasileiros. Você tem aí 57% que são negros, eles são bastante jovens ainda. Nós temos 59% dos trabalhadores brasileiros formais, né, que recebem carteira assinada, são pertencem aí à classe C, essa classe C que já foi chamada de nova classe média brasileira, porque tem a média da renda, a média da escolaridade, a média dos valores dos brasileiros, mas que tem efetivamente uma condição econômica bem mais baixa do que o que o resto do mundo chama de classe média. É muito louco imaginar que ganha 3.001, né? Reais por mês já é acima da classe C. É uma loucura, mas enfim, seja com 3.000, 3.001, a situação evidentemente não é fácil e muitas vezes essas dívidas acabam se acumulando. Renato, muito bom tê-lo aqui com a gente no estúdio da Band News FM, ao vivo, e a gente volta a conversar na semana que vem. Grande abraço.